Poxa, é essa, Brasil. Hoje falaremos da imunidade parlamentar. O deputado federal ou senador cometem crime por suas opiniões ou causam danos morais por opiniões? Temos um caso concreto onde o deputado Marcelo Freixo ele disse algumas palavras contra os filhos do Bolsonaro e também contra o próprio Bolsonaro. Assim escrito no Twitter do Marcelo Freixo, a seguinte situação: formação de milícia, atos violentos contra as instituições democráticas, disseminação de fake news, são muitos os crimes de Sarah Winter. Nenhum deles é mais grave do que os cometidos por Jair Bolsonaro e seus filhos. Pergunta que não quer calar: Marcelo Freixo cometeu crime com estas palavras? Ele causou dano moral com estas palavras? É evidente que a Constituição acoberta esse tipo de comportamento. É um direito que o deputado tem e o senador. Confesso que é um direito injusto, mas não deixa de ser direito. O artigo 53 caput da Constituição não tem margem para outros tipos de interpretação. Diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer, por quaisquer meio, por quaisquer instrumento, não importa, são invioláveis. Este dispositivo vai de encontro ao caput do artigo 5º da Constituição? Com certeza. Lá diz que todos são iguais perante a lei. Só que o artigo 53, todos não são iguais perante a lei. Existem os mais iguais. E dentre os mais iguais, tem os deputados e os senadores, que podem falar o que quiser. Evidentemente que, na minha humilde opinião, o deputado Marcelo Freixo abusou de direito. E se abusou do direito de opinião, ele deve ser enquadrado no artigo 55 da Constituição Federal, que diz o seguinte: perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Olha, tá claro, ele foi além do razoável, da proporcionalidade. Na minha opinião, abusou do direito de opinião que ele tem. E mais, o artigo 55, parágrafo 1º, diz o seguinte: é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Ora, abuso das prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso Nacional. O Freixo, não tenho dúvida, abusou de suas prerrogativas. Tudo bem, o ministro Celso de Mello, ele arquivou a notícia crime 8969. O Carlos Bolsonaro recorreu, mas não vai dar em nada. Vai ser arquivado novamente pelo plenário do STF, porque a Constituição permite esse tipo de coisa. Não tem como ser diferente. Agora, o próprio Congresso, a Câmara dos Deputados, pode sim cassar o mandato do Freixo por quebra de decoro parlamentar. E isso deve ser feito. Precisamos de pessoas que respeitem uns aos outros, não esse tipo de acusação sem provas. Tudo bem, o deputado tem a sua prerrogativa de imunidade,
São duas benesses para deputados e senadores. Foro privilegiado, só pode ser julgado por um foro especial, e imunidade por palavras e quaisquer crime que possa cometer com as suas palavras. Isso é um absurdo, isso é lamentável, mas é um direito injusto que vai de encontro ao artigo 5º da Constituição Caput. Lamentável. Para frente, Brasil. Precisamos de mudança. Você é o agente da mudança. Vote certo. Não vote nesse pessoal que não sabe fazer gestão, que não sabe lidar com o outro lado, que não tem interesse pelo Brasil, mas trabalham por interesses particulares, individuais e não em prol da coletividade. Um grande abraço, um belo domingo e para frente, Brasil. Que poxa é essa, Brasil?